Ei, calma. Esse ainda não será o vídeo da teoria Ultimato. Esse vídeo é algo extra na semana pro pessoal que fica querendo vídeos novos e fica meio entediado de noite. Então eu quero que esse pessoal tenha algum tipo de vídeo pra assistir. Então relaxa, tá? O vídeo principal do sábado já está sendo produzido. E por aquele vídeo ser bem complicado, esse aqui terá uma edição um pouquinho mais simples que o normal. Mas eu acho que eu vou conseguir passar a mensagem da mesma forma, por mais que não tenha tanta edição. Sabendo tudo isso e sabendo que o vídeo principal ainda tá por vir, tem um ótimo vídeo. Deixa o like, fiquem bem, até lá. Tá, eu acho muito complicado você que tá me assistindo nunca ter visto o anime Death Note. Foi literalmente as portas para milhares de pessoas conhecerem os animes. Muitos podem ter falado Dragon Ball, Naruto, mas esses animes, eles passavam na televisão. Muita gente conhecia esses animes pela televisão. Mas o primeiro anime que eles viram no computador, procurando em site de animes, com certeza foi Death Note. O meu foi Death Note. O primeiro anime que eu vi depois de Dragon Ball na televisão, depois de Sailor Moon, o primeiro anime que eu vi foi Death Note. E foi incrível, foi uma porta de entrada pros animes que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que foi o melhor. Se você nunca viu Death Note, tá perdendo muito. Por mais que eu acho que todo mundo aí já deve ter visto. Então, lançou ano retrasado, ou ano passado, desculpa, acho que foi ano retrasado, o live action da Netflix do Death Note, que foi horrível, simplesmente um caos. E eu não recomendo pra você que nunca viu Death Note e que você quer ter uma experiência incrível, veja o anime, é melhor. E nessa onda de filmes live actions do Death Note, eu acabei me batendo com um live action de 2006 japonês do Death Note. E eu falei, é japonês, então deve ser um pouquinho melhor do que o original, né, da Netflix. E não foi. Eles são realmente bem ruins, não dá pra você comparar. Um, ele tem baixo orçamento, que é o da japonês, e o outro tem um orçamento muito alto. Então, comparando os orçamentos, o japonês conseguiu ficar no mesmo nível de qualidade. Então, acho que o japonês ganhou, no final das contas. Porém, ele não é bom. Ele só mostra coisas que a gente nunca tinha visto antes. Por exemplo, diferente do Death Note do anime ou Death Note do live action da Netflix, que eles contam uma história bem linear sobre o que aconteceu, o Death Note do live action japonês, ele muda completamente o rumo. Ele começa assim com as primeiras táticas de Kira pra matar as pessoas, depois ele vai pra tática de L, fazer uma conferência em Tóquio, fingindo ser o L, aquele cara preso, mas na verdade não é. Porém, tem muita diferença. Pra começar de conversa, o Death Note do live action tem 3 Kiras e não 2. O Nier não existe e o L não morre tentando matar o Kira. Você percebeu que só essas 3 coisas que eu falei são totalmente diferentes do Death Note original. Ok. E é nesse live action que me abriu a mente muitas coisas. O que é o Death Note? O Death Note é um livro em que o nome do ser humano que você escrever, ele vai morrer. Isso é básico. Eu acho que você não precisa nem ver o anime pra saber que Death Note é um livro em que você mata pessoas. Mas, e se o Death Note não for só isso? É esse o meu questionamento. E se o Death Note não for só um livro que mata pessoas, e sim muito mais do que um livro que mata pessoas? Os Shinigamis, eles são claramente inteligentes. Os Shinigamis sabem o que estão fazendo. Porém, como a gente viu o L e como a gente viu Kira, a gente sabe que os Shinigamis não são tão inteligentes assim. Existem humanos mais inteligentes que os Shinigamis. E é nítido você ver isso. O fato aqui é o quão longe vai a inteligência. Porque, por exemplo, os Shinigamis, eles não sabem o total poder dos Death Notes. Isso é totalmente óbvio. Acho que nem o rei dos Shinigamis sabe. É algo totalmente aprofundativo o real poder. E se eles acharem que é só pra isso? Porque no anime é citado que você pode controlar a hora da morte e como vai ser a morte da pessoa. Porém, não é aprofundado isso. Ele usa isso uma ou duas vezes e depois acabou. Depois, nunca mais é utilizado esse recurso de controlar a morte. Tanto que 90% das mortes do anime são por Heart Attack, né? É ataque do coração. Porque mesmo ele podendo fazer totalmente coisas diferentes. E no live action é completamente diferente. Cada morte, a maioria das mortes são especificadas. O Kira do live action, ele toma cuidado pra ele não deixar que as mortes se tornem um padrão. Ou seja, nem que seja um suicídio, até seja um total controle da pessoa. E é isso que eu quero falar. Por exemplo, tem uma cena muito incrível no Death Note live action, que ele consegue controlar o destino de 2 pessoas. Ele controla o destino da namorada dele pra ser raptada por uma policial, e ele controla o destino da policial para raptar a namorada dele. No Death Note, é óbvio que você não pode mandar uma pessoa matar outra, porque se você escreve 2 nomes no Death Note, as 2 morreriam de ataque do coração. Então se você escrever Mizuki mata Hiroshida, Mizuki vai morrer de ataque do coração, porque ele foi escrito no Death Note, e o Hiroshida também vai morrer de ataque do coração. Esse mata
não vai mudar nada. Se os dois nomes são escritos na mesma página, os dois nomes morrem de ataque do coração. Porém, se você manipular o destino de cada um deles para que na situação for mais favorável que os dois se matassem, isso é totalmente anulado. Por exemplo, o que acontece no filme é muito incrível. A policial rapta Amanda de Kira sem ela saber, porque o destino dela foi mudado. Então ela liga pro L e fala que tá com a namorada dele e que vai fazer uma trap pro Kira. E isso tudo foi o Kira que fez com Death Note, não foi ela, e ela achando que era ela. Ou seja, ela chega na galeria de artes com a refém sendo a namorada do Kira, e o Kira previu isso, tanto que o Kira escreveu no Death Note que a namorada dele seria refém da mulher, e ele colocou como o final da namorada dele sendo baleada, e ele colocou pra policial ter uma arma. Ou seja, o Death Note, ele tenta realizar o destino da forma mais natural possível. Então, por exemplo, mesmo que ele não escreva, a policial vai atirar na namorada, mas se ele escrever, a policial tem uma arma e a namorada vai morrer baleada, quais são as chances da arma que matar a namorada ser a arma da policial? Enormes. E é isso que o Kira se baseou. O Kira se baseou na possibilidade da ocasião. E é na possibilidade da ocasião que ele conseguiu matar as duas. Ele deu o endline, né? O fim da policial sendo suicídio. E ele deu o fim da namorada por um tiro misterioso, que foi o tiro da policial. Então a policial ficou com carga de culpa completa. E o Kira perdeu totalmente o seu status negativo. Porque não foi ele que matou, e sim a policial. Você entendeu o quão incrível é isso? O quão natural o Death Note conseguiu mudar o destino de duas pessoas? Em nenhum momento eles se questionaram. Em nenhum momento eles ficaram: por que eu tô fazendo isso? Eu não queria fazer isso. Não. Ele simplesmente escreveu: às tantas da tarde, a policial vai pra galeria de artes, e às tantas da tarde, a namorada vai pra galeria de arte. A policial vai fazer refém da namorada e com isso vai chamar o Kira. Chamando o Kira, ela vai ficar maluca e ela vai matar a namorada. E isso aconteceu de forma totalmente normal. E esse é o incrível. Na minha opinião, o Death Note não é apenas um livro da morte. O Death Note muda o destino. Eu não duvido. Na minha opinião, eu acho que o Death Note devia ser Destiny Note. O Death Note muda o destino das pessoas. Isso é completamente incrível. O Death Note conseguiu mudar o destino de duas pessoas, sendo a policial e a irmã. O Death Note conseguiu mudar o destino de uma pessoa, sendo L, fazendo com que ele, de forma alguma, pudesse morrer. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, mas eu quero mostrar nesse vídeo que o Death Note pode ser muito mais do que apenas um caderno da morte. Ele pode ser um caderno do destino. Ele pode, contudo, mudar o destino de milhares de pessoas. Claro, se você matar uma pessoa, você já tá mudando o destino dela, porque o destino dela seria viver por mais tempo, você tá matando. Só que eu tô dizendo que você consegue mudar de forma muito mais forte o destino de alguma pessoa. Não só matando ela, mas fazendo ela fazer o que você quiser e ainda achando que foi ela que pensou. Desculpa se ficou muito maluco a teoria que eu fiz. Só que eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Eu amei esse filme Death Note. Não pela qualidade dele, mas pelo roteiro que eles fizeram pra poder unir as habilidades do Death Note, coisas que não foram exploradas no anime. Então, realmente, eu adorei. Adorei mesmo. Se eu fosse dar pela qualidade, eu daria um 5/10. Mas pelo roteiro, eu dou um 7/10. E foi realmente bacana. Bem, eu sou Tropia e espero de verdade ter enchido a cabeça de vocês. Fiquem bem. Até depois.